Olá, meu nome é Patrícia Drummond, eu sou estudante de psicologia do 8º período da Universidade de Paulista, aqui no Brasil, e vim conversar com vocês sobre um estudo de pesquisa que fiz em parceria com a minha amiga, que também se chama Patrícia Lázaro, com a supervisão da nossa professora, nossa querida Mônica Cintrão. E do que se trata o nosso estudo? É a respeito de uma síndrome muito rara que acontece na Suécia, né? A princípio a gente achava que acontecia exclusivamente na Suécia. A gente conseguiu entender com a evolução do nosso estudo que essa não é a realidade, mas isso a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas do que se trata a síndrome, então? Ela surgiu em 1990, atingindo crianças e adolescentes refugiados. Eram crianças e adolescentes normais, sem nenhuma questão de saúde, que de repente começavam a desenvolver um estado depressivo, que evoluía para uma apatia generalizada e que, em casos mais graves, chegava a uma catatonia e eles ficavam num estado similar ao coma. A remissão desses sintomas, eles podem durar meses ou anos para desaparecer. E isso é uma situação muito grave, que causa muito sofrimento para a família. E esse foi um dos motivos que a gente resolveu se dedicar a esse projeto e trazer essa doença à discussão, já que nós percebemos que era uma síndrome muito desconhecida, inclusive no meio acadêmico. A gente queria contribuir de alguma forma com esse debate a respeito da influência do ambiente no desenvolvimento infantil. Lógico que a ciência já está cansada de saber, né, do impacto do ambiente no desenvolvimento. Mas se a gente parar para analisar que um ambiente turbulento pode causar o desligamento dessas crianças, entre aspas, a gente vai elevar a influência do ambiente para o desenvolvimento a um outro patamar. E vai ajudar a gente a entender também, não só sobre o desenvolvimento dessa síndrome, mas como que a gente vai poder lidar com todas as consequências danosas de pessoas que vivem violências, traumas na sua infância. E isso é muito importante. As crianças, como eu disse para vocês, né, a faixa etária mais ou menos das crianças e dos adolescentes que apresentam a síndrome é entre 7 e 19 anos. Geralmente os sintomas começam a partir de um evento negativo, especificamente quando acontece a negação de asilo dessa família, ou a suspeita de negação. Por isso, inclusive, que no começo, lá em 1990, os primeiros casos, as famílias foram acusadas de estarem forjando esse quadro. Hoje em dia a gente sabe que isso não era a realidade, né? Era legítimo, e mesmo assim, só em 2014 que a Suécia acabou adotando a entidade diagnóstica da síndrome da resignação. E de lá para cá, a gente percebe que pouco se avançou nos estudos, né? O que a gente sabe que essas pessoas elas têm em comum um histórico de vivência de episódios violentos na nação de origem e que o padrão de tratamento tem sido na Suécia o afastamento da criança do convívio familiar, né? E qual é a dificuldade de se estudar essa síndrome, que foi uma dificuldade encontrada no estudo? Porque não existe critérios oficiais de diagnóstico, os fatores desencadeadores, eles estão estabelecidos, mas ainda são pouco precisos, existe uma fraqueza metodológica e poucos estudos, principalmente a médio e longo prazo. A síndrome ela parece ser mais antiga do que a gente imaginava. Então, com o nosso levantamento, a gente percebeu que pessoas sobreviventes dos campos de concentração já desenvolviam quadros semelhantes. A gente percebeu também, né, através da análise dos dados, que a remissão dos sintomas tende a ocorrer quando o ambiente familiar fica de novo um ambiente equilibrado e acolhedor. E isso explica o fato do tratamento ser a retirada dessas crianças, né? Então, eu vou já explicar para vocês o que é esse método Soucidan, que é um método que está sendo utilizado como método padrão na Suécia. Esse ambiente familiar, quando recebem, né, quando a família recebe a notícia, né, dessa possível expulsão,
se torna totalmente turbulento, né? A instabilidade emocional toma conta daquela família, essa criança adoece, e os médicos, né, a equipe que está em acordo, né, que está direcionada para cuidar dessas pessoas, elas não têm como lidar com esse fator, né, que é um fator político, né, que tem a ver com políticas públicas, legislação. Então eles não têm como fazer com que esse ambiente familiar se torne acolhedor de novo. E isso causa um prejuízo no desenvolvimento benéfico da cura da criança. Então eles tiram essa criança dessa família, essa família ela também vai ser cuidada pela equipe multidisciplinar, mas o que acontece é que essa família, a princípio, ela não tem um contato direto com a criança vai para uma clínica, e aí as notícias vêm através de vídeos, através de telefonemas. Só depois, quando a criança começa a melhorar, essa família volta a ter contato com eles, desde que o assunto legalização não entre em pauta com essa criança. E aí é feito, então, um tratamento dessa criança e dessa família, que às vezes aguarda o retorno durante meses e anos desses jovens, né? Para eles poderem voltar à vida. A gente entendeu que existe casos da síndrome da resignação que não ocorrem exclusivamente na Suécia, como a gente imaginava, né? Acho que foi o grande ganho do nosso estudo, foi a contribuição que a gente teve com entrevistas de médicas que tiveram contato com crianças que tiveram quadros similares à síndrome da resignação, que também são refugiados, que ficam na ilha de Nauru. Nauru é uma ilha na Oceania que recebe os refugiados advindos da Austrália. Essas pessoas, elas vivem totalmente abandonadas, sem esperança de quando vão voltar para o continente, quando elas serão de novo donas do seu próprio destino. Existe ali um desrespeito aos direitos humanos. Quando foi feita a denúncia pelos Médicos Sem Fronteiras, que foi uma missão que essa médica que contribuiu com o nosso estudo, né? Essa médica estava em missão com os Médicos Sem Fronteiras, quando eles descobrem, né? Eles tomam ciência do que está acontecendo na ilha, eles fazem a denúncia e são expulsos de lá, mas essa médica, ela faz um relato emocionante, dizendo que muitas crianças, inclusive, tentam o suicídio lá, e que é como se fosse um ato de rebeldia, um ato político, porque elas usam, né, o suicídio como artifício último da liberdade delas terem, pelo menos, como escolher o destino do seu próprio corpo, da sua própria vida. E isso é muito triste. Uma outra médica também que participou do estudo com a gente fez denúncias de Manus, que também é um local que recebe refugiados da Austrália. Lá eles vivem sobre violência sexual, violência psicológica. O número de transtornos psicológicos lá é enorme, a taxa de suicídio muito grande também. E isso nos mostrou a importância da gente voltar os nossos olhos, né, para essa população sem voz e sem vez, dessa minoria, que se a gente for pegar os dados da ONU, que lançou em 2021, dados atualizados dizendo que de 88 pessoas, né, pelo menos uma teve que abandonar a sua pátria, e que dessas pessoas, metade são menores de 18 anos, que chega aos países acolhedores sem ter um tutor, um responsável, sem ter os pais, a gente entende a gravidade do problema, né? O quanto a gente tem que olhar para o sofrimento dessas pessoas. O estudo, além do levantamento bibliográfico, dos artigos e da entrevista, também fez uma intersecção com os temas do desenvolvimento infantil, que consta nas obras de Henri Vallon e de Vygotsky, né? São obras robustas sobre isso e sobre a importância da interação social, dos signos, dos significados, do ambiente, para um adulto conseguir se integrar de uma maneira funcional, né?
Vygotsky diz, inclusive, sobre a mediação com o mundo, né, da importância desse ser social e a mediação com o mundo. E se a gente perceber que a mediação com o mundo é feita de forma violenta e excludente, vai propiciar o quê? Um desenvolvimento no caos. E que talvez a tamanha desesperança que essas crianças vivam por isso seja o recurso último delas, esse desligamento, né? A maneira mais dolorosa de dizer eu não estou aguentando existir nesse mundo dessa forma, né? E a família e a escola também poderiam ser, né? Podem ser facilitadores nessa reinserção dessas pessoas, respeitando a singularidade, propiciando ambientes que sejam solidários, que promovam justiça social, que promovam o combate ao racismo, à xenofobia. E nós, enquanto psicólogos, profissionais de saúde, psicólogos, entendermos que essa demanda é cada vez maior e de que maneira a gente vai poder ajudar essa população, de que maneira a gente vai poder participar ativamente de políticas públicas e de sistemas sociais que contribuam para que essa reinserção não seja feita de uma maneira desrespeitosa, de uma maneira unilateral, mas que leve em consideração a subjetividade do indivíduo. Diante de tudo isso que eu conversei com vocês, eu queria dizer que o ponto de partida foi esse documentário que se encontra da Netflix e que eu deixei aqui por indicação, né, como uma indicação para quem quiser saber um pouco mais sobre a síndrome. Estou deixando também aqui os nossos contatos, estamos disponíveis para responder qualquer questão, para receber contribuição, porque o nosso estudo ele continua, e queria agradecer muito a participação, né, de todos vocês. Muito obrigada.